fonte do espetáculo é o bichinho, que é um livro infinito, né? Um livro a gente conhece mais no Ocidente como um oráculo, né? A consulta ao bichinho, você faz perguntas, joga as moedas, mas ele é muito, muito, muito profundo, muito poético, é uma obra literária, né? Uma das obras mais importantes do planeta, né? E para o Oriente é central. Ele está presente em todo o pensamento chinês, na filosofia, na política, na medicina. Então, e a essência é o taoísmo, né? Então, era uma jornada, um convite, é um desafio delicioso, né? Como criar a partir disso, né? Qual é o material teatral, né? Para conseguir tocar nesse material tão profundo. Então, a primeira resposta é a poesia, né? É um material que em si é simbólico, poético, ele conversa com você por simbologias, né? E então, de cara, a gente entendeu que o caminho seria muito mais um poema cênico do que uma narrativa, do que uma prosa, digamos assim, né? E na verdade, de onde a gente foi partindo, e pelo menos foi o meu impulso inicial, né? E aí a gente teve esse trabalho prévio, né, de dramaturgia para então entrar em sala de ensaio, mas já foi uma dramaturgia pensada para esses atores. Eu fui buscando o que havia para mim de mais teatral, né? Que os próprios princípios do I Ching são extremamente teatrais, né? A ideia do vazio do taoísmo não é um vazio, não é ausência de coisas, né? É um vazio pleno de possibilidades, cheio de possibilidades, né? Não é um vazio, não é um nada, é o contrário, é a potência, né? É o palco vazio, e tanta gente já falou sobre isso, de Peter Bruegel, por isso Filho, né? Então tem um lado quase metalinguístico, eu acho, sabe? E aí fomos para os princípios essenciais, né? O jogo de oposições, existe uma complementariedade nos opostos, isso foi sendo transposto para o palco. A própria ideia de mutações, né? Tudo se transforma permanentemente, essa é a única coisa que não muda, esse princípio, né? A vida é isso, né? Então a gente foi a partir desse jogo, a partir dos arquétipos, né? Que eu não vou entrar em detalhe agora, mas tem uma série de arquétipos, o vento, a água. Nós fomos nos aproximando disso para criar o nosso universo, né? A gente não tenta criar o que supostamente seria o Xing chinês, né? A partir dos elementos do Xing, a gente entra nesse nosso jogo, né? Que tenta criar espaço para o espectador criar junto, né? É uma narrativa que a gente tem ali frestas, tem portas de entrada e é um convite a uma experiência, é um convite a uma cocriação, né? E é muito interessante, de cenas específicas, já ouvimos do público as versões mais variadas, né? Como é um poema, né? Como poemas, um bom poema vira algo muito pessoal, né? E a gente tem sentido isso com os espectadores. Tudo parte dos atores, completamente, né? Preencher o vazio, e são essas três presenças, cada um com a sua força, né? A partir deles, é um tipo de dramaturgia em que o texto, os elementos do próprio teatro, tudo vira dramaturgia, né? Então, sim, né, cenário, luz, são personagens dessa jornada, e eles contracenam com tudo isso, né? Mas tudo parte deles, né? E parte dessa interação. Para que essa experiência fosse múltipla para o espectador, né? E para que a gente pudesse, na verdade, quando eu pego um trabalho como esse, meu trabalho anterior era uma mistura de Macbeth com títulos andrônicos, já trabalhei a partir de Sylvia Plath, já trabalhei a partir de textos fechados de teatro como Cocteau. Existe essa coisa do teatro, né, de uma fidelidade à origem, né? Então o tempo todo a gente foi tentando ser fiel à nossa visão do que seria o I Ching. E o I Ching é basicamente uma visão do homem e da natureza, em que está tudo incluso. Tudo incluso, né? Essa planta, esse ar, vocês, a gente, o chão, né? Então as coisas precisavam existir no espetáculo, tudo, né? Tudo tem uma certa autonomia dramatúrgica para criar essa grande dramaturgia final, né? Que é a experiência do espectador.
o I Ching, ele tem uma visão de mundo que vem do Oriente, né, e é integradora. E o espetáculo integra todos os elementos de forma muito equilibrada. Então, eu acho que tem uma coisa que é a base do I Ching, né, de ter um protagonismo. Tudo tem uma força, um equilíbrio. E esse espetáculo foi um desafio, né? Como todos, eu só aceito o desafio. O meu anterior, antes da pandemia, era um espetáculo, né? Foi a ausência, né? Do Zadê. Foi uma experiência incrível e, infelizmente, a gente não veio para o festival. Os curadores não quiseram a gente. Eles foram assistir a gente lá em Salvador, né? Na Bahia, lembra? Foi na Bahia. É lá que eu conheci Fabiola, eu acho, também. Não, e era maravilhoso. Mas tem muito disso. Eu acho que tem. A gente está se falando de muitos assuntos, né? Para nós, atores, também, esse retorno, né, ao teatro, não só, no meu caso, para Curitiba, para o Teatro Guaíra. Infelizmente, esse espetáculo a gente foi feito, né, com recursos do SESC, né, o SESC São Paulo, que sempre abraça, né, os projetos, que é difícil, mas você vai ver um projeto de Ching, né? E todos nós também tínhamos isso. E como é que vai chegar isso também para o público? Era a minha primeira experiência pós-pandemia de os medos que a gente tem, né, as sequelas da pandemia. E uma delas é uma memória, uma série de elementos. Então, com um texto, uma dramaturgia completamente diferente da que eu costumo trabalhar. Então, foi vários desafios, né? Ali a gente também está falando um pouco de etarismo, né? Essa coisa do não ouvir as pessoas mais velhas, de espaços que a gente está perdendo. Infelizmente não se escreve mais, né? Eu estou fazendo. Não está se escrevendo mais, não sei se é porque não sabe escrever, né? Para pessoas de mais de 60 anos, enfim. Então, ali se repassa muito esse espetáculo, ele me traz, como eu posso contribuir, né, para esse público que está assistindo, que quem está vendo ali também é público jovem, né? Experiências sensoriais também, né, que tem na relação entre o mestre e o discípulo, que isso também começou a pesar na balança, né? E de como chega, né, isso ao jovem, relação também familiar, né? E também você saber lidar, né, com o outro, né? Vou aconselhar, mas eu sei que ele precisa errar, ele vai aprender pelo próprio erro, né? Então, isso eu sei porque eu passei por isso, eu errei também, né? Então, cada um tem a sua trajetória, que você segura, só alerta. Não pule etapas, está se pulando muitas etapas, né? Hoje em dia qualquer pessoa é artista, né? No sentido, não pule etapas, porque depois lá atrás vai fazer falta. Isso sempre aprendi em escola de teatro, nunca esqueci isso, que são essas etapas. Vai devagar, não tenha pressa de chegar, vai curtindo cada elemento, né? E de ter feito também uma escola dentro do Teatro Guaíra, formado ali, aquele palco para o Teatro de Comédia do Paraná. Então tem um significado bastante grande, assim, por isso que era interessante esse retorno.